E aí, gente, voltando aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática, né? Relacionada ao princípio multiplicativo e às permutações. Ah, bom, gente, essa aula aqui, ela é de suma importância, tá bom, para os vestibulares. Quer dizer, todas são, na verdade, né? Mas é porque relacionado a esse conteúdo, sempre caem uma ou duas questões sobre o mesmo, tá bom? Então eu recomendo que vocês estudem direitinho e tirem dúvidas conosco, né, com os professores de matemática relacionados a isso, tá bom? Então, o ritmo dessa aula vai funcionar da seguinte forma: eu vou ler um conteúdo teórico e a gente vai tentar entender vários exemplos, tá bom? Tanto de um conteúdo quanto do outro. Bom, então aqui a gente tem primeiro a parte teórica, o princípio multiplicativo. Quando pensamos em matemática, logo vem à cabeça princípios e técnicas para a realização de certas operações de contagem, fórmulas no caso, né? Assim como é o caso das adições e subtrações, que são as primeiras técnicas aprendidas por nós. A multiplicação também é a base de um raciocínio muito importante para a matemática, chamado princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem que seja necessário enumerar os elementos. O problema de contagem, os problemas de contagem fazem parte da chamada análise combinatória. Para entendermos melhor sobre isso, vamos a um exemplo. Né? Como dito para vocês, os exemplos serão a explicação desta aula. O exemplo 1. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. O princípio multiplicativo que temos nesse exemplo se trata de combinações que nos geram possibilidades. Nesse caso, podemos contar na tabela e ver que existem 6 maneiras diferentes de se vestir. Por exemplo, ela pode ir com essa saia e essa blusa. Então é uma maneira, com essa saia e com essa regata, 2 maneiras, essa saia e essa outra blusa, 3 maneiras. Da mesma forma, com a outra saia e as mesmas peças de roupa, a gente consegue mais 3 maneiras, né? É uma tabelinha bem intuitiva aqui para vocês conseguirem ver isso. Mas e quando forem números mais altos, impossíveis de se ilustrar, né? Vamos supor que a gente tenha 100 combinações diferentes, a gente não vai contar uma por uma, né? Imagina quanto tempo a gente perderia num exercício desse. Então, outra forma de olhar para esse exercício sem a necessidade da construção de tabelas ou mesmo de ilustrações é a seguinte: temos duas decisões a serem tomadas: qual saia será usada e quantas blusas. A quantidade de possibilidades entre escolhas de saias é denominada N e a quantidade de possibilidade de escolhas entre blusas é denominada M. Ou seja, a gente tem 2 saias, ou seja, o nosso N é igual a 2, e 3 blusas, o nosso M é igual a 3. Tendo isso em mente, para que possamos determinar a quantidade de combinações ou escolha possíveis, devemos realizar a operação m vezes n. Lembrando que a gente está utilizando isso para esse exemplo em específico, mas pode ser utilizado para qualquer outro exemplo. Você tem a quantidade de possibilidades de uma coisa e a quantidade de possibilidades de outra. Nosso m e o nosso n, seja para qualquer coisa e não somente para esse exemplo em específico. Então, para o exemplo anterior, a gente teria m igual a 2 saias e n igual a 3 blusas. Logo, 3 vezes 2 igual a 6. Né? Ou seja, existem 6 maneiras diferentes para se vestir, como foi o que a gente achou pela tabela. Só que dessa vez nós não precisamos construir uma tabela, a gente somente analisou os dados que foram fornecidos para a gente. O exemplo 2. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais, tá bom? Né? Porque como vocês viram, o exemplo passado ele é tranquilinho de se resolver, mesmo não tendo conhecimento técnico daquilo que foi apresentado, né? Se a gente construísse aquela tabelinha, a gente conseguiria contar tranquilamente. Agora, um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão, 2 saladas, verde russa e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Né? Existem inúmeras possibilidades, como vocês podem ver aqui nessa árvore. Então, esse é outro problema de análise combinatória em que temos mais combinações possíveis. E para ilustrar isso, a gente pode construir uma árvore de possibilidades. Como vocês podem ver aqui,
a gente tem o cardápio, D, a gente tem um prato quente. O frango, ou o peixe, ou a carne, ou o salsichão. Independente do que o freguês escolher, ele pode escolher também entre duas saladas, verde e russa, e depois mais 3 sobremesas ainda. Ou seja, existem muitas e muitas possibilidades de combinação aqui. Para resolver esse caso de forma simples e retomar o conceito apresentado anteriormente, vamos rever as decisões possíveis, né? O nosso N. Primeiramente, temos 4 decisões possíveis entre os 4 pratos principais. Beleza, até aí tudo bem. Depois temos mais 2 entre as duas saladas e por fim temos mais 3 sobremesas. Logo ficamos com 4 vezes 2 vezes 3, ou seja, 24 opções. Vocês conseguiram entender esse conceito? Quanto mais opções possíveis e quanto mais caminhos diferentes a gente tiver, mais multiplicações serão efetuadas. No primeiro caso, a gente tinha somente 2 saias e 3 blusas, ou seja, 2 vezes 3. 2 decisões possíveis a primeiro momento e depois mais 3 decisões possíveis a segunda. Aqui a gente tem 4 pratos principais, depois nós temos 2 saladas e depois 3 sobremesas, ou seja, 4 decisões primeiramente, depois mais 2 e depois mais 3. Então a gente tem 3 multiplicações ao invés de 2. Por isso são efetuadas 3 multiplicações ao invés de 2, nos deixando com 24 opções. E por fim, a gente chega a uma quantia de combinações possíveis dos alimentos listados no cardápio, 24. O exemplo 3. Se o restaurante do exemplo anterior oferecesse 2 preços diferentes, sendo as mais baratas as opções que incluíssem frango ou salsichão com salada verde, e de quantas maneiras você poderia se alimentar pagando menos. Ou seja, ele restringiu aqui as nossas possibilidades. Ó, vou ler aqui o conceito, acho que esse conceito está bem explicativo. E nesse caso, foram impostas algumas condições que vão limitar as nossas escolhas entre o que se pode ser combinado. Em relação ao prato principal, agora temos apenas 2 opções, frango ou salsichão. Em relação às saladas, apenas uma opção, a salada verde. E por fim, temos ainda as 3 opções para sobremesas, ficando com 2 vezes 1 vezes 3. No caso, 6 maneiras diferentes. Novamente, a gente ainda tem 3 possibilidades de escolha, tá? Só que essas escolhas foram restringidas. No caso, no começo a gente poderia, no exemplo anterior, a gente poderia escolher entre os 4 pratos principais. Nesse caso, a gente só pode escolher entre 2, porque a gente quer se alimentar pagando menos. E como o enunciado nos diz, para pagar menos, a gente tem que escolher entre frango e salsichão, e não entre os 4 principais, então a gente só tem mais 2. Necessariamente a gente precisa comer a salada verde, ao invés da salada russa, então, uma opção somente, mas a gente ainda pode escolher entre as 3 opções de sobremesa. Então a gente tem 3 opções. Primeiramente, temos 2 possibilidades, depois somente uma e depois temos 3. Então 2 vezes 1 vezes 3. A gente pode se alimentar ainda de 6 maneiras diferentes, pagando menos. E por fim, a gente tem o exemplo 4 aqui, antes de prosseguir para o próximo conteúdo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Aqui a gente tem que resgatar alguns conceitos vistos em aulas anteriores, mas eu coloquei uma explicaçãozinha rápida para a gente estar pegando aí o bonde já andando. Um número de 3 algarismos, centena, dezena e unidade, é formado por 3 ordens. Como o algarismo da ordem das centenas não pode ser zero, então temos 3 decisões. D1. Escolher o algarismo, a decisão 1 no caso, escolher o algarismo da centena diferente de zero, 9 opções. D2. Escolher o algarismo da dezena diferente do que já foi escolhido para ocupar a centena, ou seja, 9 opções. E decisão 3. Escolher o algarismo da unidade diferente do que já foram utilizados, ou seja, 8 opções. Portanto, o total dos números formados será 9 vezes 9 vezes 8, 648 números. Novamente, trabalhando com possibilidades. Para a primeira ocasião, a gente tem 9 possibilidades. Para a segunda, 9 novamente. E para a terceira, 8 possibilidades. Realizando essa multiplicação, nós ficamos com 648 números, tá bom? E agora sim, próximo conteúdo relacionado a permutações. Vou ler novamente
o conteúdo teórico e depois a gente parte direto para exemplos. Diferente do que vimos até aqui, e dizendo de uma forma mais simplificada e fácil de se entender, as permutações têm mais a atuar nas possibilidades de organização de algo dadas certas condições, e não na quantia de possibilidades de combinar algo em si. Dentre alguns diferentes significados, a permutação, simboliza a sequência ordenada dos elementos de um conjunto. Assim, como o conteúdo anterior, veremos uma série de exemplos que ajudarão no entendimento e explicar o conteúdo. Exemplo 5. No protocolo de uma repartição, há um arquivo de mesa como o da figura abaixo. Né? Acho que todo mundo já deve ter visto um objeto que nem esse em algum lugar. Cada funcionário do setor gosta de arrumar essas caixas de uma ordem diferente. Por exemplo, entrada, pendências e saída, pendência, saída, entrada, etc. De quantas maneiras é possível ordenar essas caixas? Como podemos observar, temos 3 caixas. Para escolhermos a caixa de baixo, temos 3 escolhas, porque a gente ainda tem a saída, pendência e entrada. A gente pode escolher entre um desses 3, tá bom? Para escolher a caixa do meio, a gente tem 2 escolhas, porque vamos supor que a gente escolheu entrada na primeira. A gente tem pendências e saídas para escolher na segunda. Ou se a gente tivesse escolhido saída na primeira, a gente teria entrada e pendências para escolher a segunda. O importante é que só existem 2 formas de se escolher a caixa do meio. E por fim, a última caixa é a que sobra, então a gente não tem escolha nenhuma, tem que ser 1. Então a gente vai realizar essas multiplicações da mesma forma que a gente realizou na análise combinatória, só que a gente não vai trabalhar com possibilidades totais, a gente vai trabalhar com restrições. Como a gente tem 3 possibilidades para a primeira, temos 3 objetos, para a segunda a gente só tem 2, porque a gente escolheu um objeto para a primeira. Então a gente põe 3 vezes 2 vezes 1, 6 formas diferentes. E aqui eu ilustrei para vocês as 6 formas diferentes com as iniciais de cada uma das caixinhas. Agora, definição matemática, né? Acho que isso daqui, a gente entendendo isso, a gente pode aplicar para qualquer tipo de enunciado, possibilitando aí uma maior facilidade para a resolução. Então vamos lá. Dado um conjunto formado por n elementos, no caso, no exemplo passado foi 3, chama-se permutação desses n elementos qualquer sequência de n elementos na qual apareça todos os n elementos do conjunto. O número de modos de ordenar n objetos distintos é n vezes n menos 1, como vocês viram no exemplo passado, 3 vezes 3 menos 1, que é 2, vezes 3 menos 2, que é 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Acho que vocês aplicando essa fórmula aqui para qualquer enunciado, vocês conseguem resolver. Uma multiplicação desse tipo é chamada de fatorial e pode ser representado pelo símbolo de exclamação, como n exclamação, no caso n fatorial. Que seria, por exemplo, 5 fatorial. Ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É da mesma forma para qualquer outro número, tá bom? Para um melhor entendimento, estude os seguintes casos. Vocês podem estar tentando resolver esses exemplos aqui em casa, tá bom? Ou mesmo só dando uma olhada e tentando entender detalhe por detalhe, que foi o que eu recomendei aqui. Exemplo 6. Quantos números diferentes de 4 algarismos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 3, 5 e 7? Como são 4 algarismos diferentes, que serão permutados em 4 posições, a solução é 4 fatorial, porque na primeira opção a gente tem 4 possibilidades, na segunda temos 3, porque a gente já escolheu uma na primeira, na terceira temos 2, porque já escolhemos outras 2 nas outras 2 anteriores, e por fim temos só uma. Preste atenção no símbolo fatorial e como ele foi usado, comparando com sua apresentação nos slides passados. Então a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 24. E por fim a gente tem o exemplo 7. Quantos são os anagramas da palavra martelo? Anagramas são basicamente quantas possibilidades temos de ordenar as letras da palavra fora de ordem. Então, por exemplo, a gente tem martelo. Se a gente tirar o R e colocar na primeira posição, o M lá na última, o O no meio, etc. A gente tem que uma quantidade de possibilidades e a gente organiza da forma que a gente quer.
Para a palavra martelo, temos 7 letras que podem ser organizadas de formas diferentes. Para encontrar essa quantidade de possibilidades, podemos usar os fundamentos que aprendemos até aqui, aplicando fatorial. Então, 7 fatorial, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente vai conseguir a quantidade que a gente pode organizar essa palavra de formas diferentes e aleatórias. Então, a gente tem 5.040 anagramas. Agora, pensem em vocês, se a gente fosse contar isso na mão, como a gente fez no primeiro exemplo, montar uma tabela. Seria uma tabela enorme, gigantesca. Eu nem sei se seria possível fazer isso sem nenhum erro à mão mesmo. E por fim, a gente tem mais um adendo aqui nesse exemplo. Quantos anagramas que comecem e terminem por consoantes podem formar a palavra martelo? A consoante inicial pode ser escolhida de 4 maneiras e a consoante final de 3 maneiras. As 5 letras restantes são permutadas entre as duas consoantes já escolhidas, portanto a resposta é 4 vezes 3 vezes 5 fatorial. Né? Como vocês podem ver, aqui foram dadas certas condições que a gente teve que respeitar, né? Subtraindo alguns números e multiplicando outros. Depois temos alguns exercícios de fixação, a gente tem até esses de anagrama aqui, vocês podem estar tirando dúvidas com a gente, tá? Não se esqueçam de fazer esses exercícios, são muito importantes. E para essa aula é isso, gente. Obrigado e eu vejo vocês na resolução de alguns exercícios depois.